A história começa na capital dos Necrocoários, em uma era em que deuses, espíritos e feitiçaria governam o mundo, onde o último Lorde Demônio batalha com seu exército de esqueletos contra os 6 heróis e outros humanos que recebem o poder de cura de seres alados. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá! Depois de um tempo em guerra, no ano civil de 447 do Santo Deus, o Lorde Demônio reconhece que estava sendo derrotado, depois de ser lembrado pelos seus 2 súditos, uma garota chamada Sherry e um lobo chamado Blackas, incluindo o castelo de Azara, o senhor do submundo, sendo aquela fortaleza a única que restou e o motivo dos 6 heróis estarem depositando tudo para fazer seus domínios cair. Eles ainda tinham a ajuda de seres com magia como o grande sábio Arcael, o que deixa o Lorde Demônio bem irritado, porém sendo o único que restou, ele pensa que tem que garantir que a promessa que ele fez seja cumprida, e aceita sua derrota porque como um morto-vivo ele pode se ressuscitar 1000 anos depois para recuperar seu trono. No futuro, 2 garotas, Celia e Regina, entram em uma ruína para cumprir uma missão de localizar o Ninho dos Vazios. Elas relatam que viam para uma garota através de um comunicador, e ela lembra as duas que a autodefesa é a única forma de combate que é permitida. Depois de um tempo, elas relatam que já estavam no 7º andar da ruína e ainda não tinham achado nenhuma anomalia mágica relacionada aos vazios, e a garota do comunicador responde que assim que elas acharem o ninho, deve sair do local imediatamente, já que aquela era uma missão apenas de reconhecimento, porém nesse momento elas perdem a comunicação. Embora elas estivessem cada vez mais fundo na ruína, o que dificultaria a volta, elas reconhecem que devem continuar porque os vazios fazem seus ninhos nas profundezas das ruínas subterrâneas. Um pouco mais adiante, elas encontram algumas criaturas parecendo estátuas e deduzem ser objetos de valor pessoal, que são enterrados com o falecido, se perguntando se tinha algum rei importante enterrado por perto. Elas seguem um caminho encontrando um portal grande que faz o dispositivo delas começarem a apitar. Celia nota uma escrita na porta e tira foto do texto sem saber qual idioma era aquele. Enquanto ela analisa a escrita, Regina vai explorar outro lugar da ruína. Sozinha, Celia sente que já tinha visto aquilo antes e ao tocar no local da escrita, a porta imediatamente se acende e abre em seguida, fazendo a garota se assustar. Ela pega sua arma por precaução e as luzes se acendem revelando o local. Ao se aproximar, seu dispositivo desliga de tanto que estava sobrecarregado com a energia de lá, e Celia nota que tinha alguém preso dentro do cristal. No passado, o Lorde Demônio foi se encontrar com uma garota chamada Rosélia, a quem ele tinha feito a tal promessa. Ela diz que daqui a um milênio, quando as estrelas caírem do céu, um recipiente para o seu poder aparecerá na forma de uma criança humana, e é o dever dele encontrá-lo. E assim, depois de lembrar ele da sua tarefa, ela parte para esperar a chegada do dia em que eles vão se reencontrar. De volta ao presente, enquanto a garota dá tiros no cristal, tentando fazer ele se quebrar para salvar a pessoa presa, o Lorde Demônio estranha ter uma pessoa ali, já que o selo de barreira mágica deveria ter tornado aquele lugar completamente inacessível. Ele pensa que já se passaram 1000 anos, já que aparentemente o ritual de reencarnação tinha funcionado, e usa um feitiço de análise de linguagem para entender o que a moça estava falando, pensando que se tratava de alguma ladra de túmulos. Ele então decide punir a intrusa e quebra o cristal, se libertando e fazendo Celia ter um breve desmaio. Ao se aproximar dela, ele fica encantado com sua beleza, que era superior à de um elfo, e antes de fazer algo para machucar ela, Celia acorda e pergunta o que uma criança estava fazendo em um lugar como aquele. Só nesse momento, o Lorde Demônio repara em si mesmo, e ao olhar no reflexo através de um pedaço de cristal, ele se assusta ao ver que estava com a aparência de um garotinho. Ele fica sem entender porque retornou ao mundo com sua aparência de quando era conhecido como Leonis, o herói. Celia então analisa ele para ver se tinha algum ferimento, deixando o demônio com vergonha. Ela pensa que sua memória estava confusa por ter ficado preso no cristal e abraça ele como forma de tentar manter ele calmo, prometendo que vai manter ele seguro. E apesar do demônio considerar a atitude dela um desrespeito, ele estranha achar seu braço agradável e acaba desmaiando em seguida. Algum tempo depois, o demônio come um biscoito de uvas secas, reconhecendo que a textura não é ruim, mas achando patético aquele corpo fazer um lorde como ele perder a consciência por fome, além de ter gostado da atitude desrespeitosa da garota. Finalmente, Celia se apresenta dizendo que se chama Rizelia Rei Cristália, uma espadachim de 15 anos que está em treinamento, além de ser membro do 18º pelotão da Academia Excalibur do 7º Assault Garden. Porém, o demônio só consegue entender seu nome e sua idade, mas pensa em aproveitar a garota para pegar informações sobre o mundo atual. Ela então pergunta qual é o nome dele e o demônio se apresenta como Leonis Magnus. Ele pensa que ela vai reconhecer seu nome, imaginando que ele deve ter sido passado de geração em geração, como uma lenda inspiradora. Porém, ela só acha aquele nome agradável, fazendo Leonis perceber que estava enganado. Celia pergunta a sua idade e ele diz que deve ter uns 10 anos, fazendo ela pensar que o garoto tinha sido sequestrado por alguém, já que não tinha como uma criança como ele ter chegado naquela ruína sozinho, e deduz ter sido um vazio. Leonis pergunta o que é um vazio, fazendo ela ter cada vez mais certeza que ele tinha sofrido algum
algum tipo de amnésia. Enquanto isso, Regina continuava explorando a ruína quando nota algo se mexendo e rapidamente ela se arma ativando sua Excalibur. Ao mesmo tempo, Celia explica para Leonis que os vazios são inimigos da humanidade que apareceram de repente há 64 anos atrás, e ninguém sabe o que eles são, ou o que querem, sendo que uma das teorias é de que eles vieram de outro mundo e por isso eles receberam o nome de vazios, significando nada. Leonis acha aquela explicação a mais vaga que ele já escutou e Celia continua dizendo que veio para aquela ruína em uma investigação, porque os ninhos dos vazios geralmente eram encontrados em ruínas antigas como aquela. Nesse momento, Leonis percebe que esqueceu de fazer a pergunta mais importante, e pergunta em qual ano era no calendário do Santo Deus, para ver se de fato já tinha se passado 1000 anos desde a batalha. Porém, ela responde que eles estão no ano de 64 do calendário humano unificado. De repente, acontece um barulho e Regina comunica a Celia dizendo que conseguiu detectar um vazio colossal. Em seguida, tudo treme e ela se coloca por cima de Leonis para manter ele protegido. Nesse momento, um vazio classe ogro aparece quebrando uma parede e Leonis se pergunta por que é chamado de ogro, se não se parece com um. Celia começa a dar disparos no vazio sem conseguir um único efeito e Leonis pensa em deter a criatura ele mesmo. Afinal, destruir aquele lugar era um desrespeito com seus antigos companheiros que foram sepultados lá. Porém, ele ainda não estava acostumado com seu corpo pequeno e acaba caindo. Nesse momento, Regina aparece atacando o vazio com sua arma, lançando um ataque poderoso na criatura. Mas infelizmente ela consegue resistir ao dano, fazendo Leonis estranhar, já que aquele ataque foi no mesmo nível de um feitiço de explosão da fase 4. Regina pede para Celia deixar aquela batalha com ela e deixar a ruína. Então, depois de pedir para sua amiga tomar cuidado, Celia foge em direção à saída junto com Leonis. Enquanto corre, ele pensa que graças ao seu atual corpo frágil, ele não está em posição de restaurar seu antigo reino. E para piorar, os vazios causaram muitos danos em seu domínio. E como Celia era sua única fonte de informação, ele decide esconder o fato de ser o Lorde Demônio para ser mais fácil de conseguir respostas dela. De repente, no meio do caminho cai um cristal que revela ser um vazio classe Wyvern. A criatura se prepara para atacar e Leonis pensa em fazer ela se arrepender de estar destruindo seus domínios. Mas Celia o empurra para longe na tentativa de proteger o garoto e acaba levando um golpe fatal. Enquanto Celia chega no seu fim, ela fala com dificuldade para Leonis ir até Regina para ela levar ele em segurança até a superfície e pede desculpas por não ter conseguido manter ele em segurança como prometeu, sendo essas as suas últimas palavras. Leonis pensa como ela foi idiota por pensar que ele não iria conseguir suportar um ataque fraco como aquele, se lembrando de quando conheceu Rosélia na sua época que ainda era um herói humano fraco. Outros dois vazios da mesma classe que o outro surge e começa a atacar Leonis sem conseguir causar um dano nele, enquanto ele pensa que era ridículo estar sentindo a perda da garota já que deixou ela sobreviver apenas para conseguir informações, admitindo ter gostado um pouco dela. Então Leonis pega seu cajado, determinado a fazer as criaturas pagarem pelo que fizeram. Ele usa um feitiço de manipulação da gravidade esmagando o primeiro vazio. Em seguida ele elimina outro com espinhos de gelo e o último com um ataque de fogo. Depois de derrotar os três, ele estranha os ossos deles terem resistido a um feitiço da fase 8, refletindo como que naquele novo corpo seus poderes mágicos têm por volta de apenas 1/3 da força que tinha antes. Em seguida, Leonis pensa que sendo o Lorde Demônio ele não deveria se importar com a vida de uma simples humana, porém Celia deu a sua vida na tentativa de manter ele a salvo, fazendo ele reconhecer a coragem da garota. Então ele tenta usar um feitiço de cura, apesar de não ser sua especialidade, já que pertence ao reino da morte. E assim, Celia começa lentamente a se curar, fazendo um símbolo aparecer na sua perna e seu olho ficar vermelho, voltando à vida aos poucos, enquanto Leonis pensa que ela não vai ficar nada feliz quando descobrir o que ele fez com ela. Enquanto isso, Regina finalmente consegue derrotar o vazio classe ogro e tenta falar com Celia. Leonis escuta sua voz ficando surpreso com a capacidade dos humanos em desenvolver uma tecnologia mágica tão complexa como aquele dispositivo de longa distância. Em seguida, Celia recobra sua consciência e a primeira reação dela é ficar aliviada ao ver que Leonis estava a salvo, fazendo ele estranhar com o fato dela se preocupar com ele ao invés de si mesma. Porém, logo depois ela estranha ainda estar viva e Leonis inventa que os ferimentos dela não eram tão ruins quanto parecia e explica que usou uma magia de cura, mas Celia demonstra não saber o que são feitiços como aquele. Leonis estranha isso, mas depois entende, porque como os humanos não podiam usar feitiços, eles confiam em mágica avançada. Celia então pergunta se esse feitiço de cura era algum tipo de poder da Excalibur, explicando que sua academia documentou casos de Excalibur com poderes de cura. Leonis diz que não entende sobre o assunto e Celia fala que quando os vazios surgiram pela primeira vez, há décadas atrás, surgiram crianças com habilidades misteriosas por toda parte, e a maioria dessas habilidades assumiram a forma de arma, sendo o poder que eles usaram para conseguir lutar contra os vazios, o motivo de terem recebido o nome de Excalibur. Ela explica que apesar deles não entenderem direito como elas funcionavam, tudo indica que incorporam a personalidade do seu usuário, sendo a arma Draghal a Excalibur da Regina, porém Celia conta que diferente da sua amiga, ela ainda não foi abençoada com sua própria Excalibur. Nesse momento, Regina parece preocupada ao ver o ferimento
da Celia, e só aí a garota lembra de perguntar pra Leonis onde estava o vazio que atacou os dois. Ele inventa que ficou encolhido de medo, mas quando olhou pra cima o vazio já tinha desaparecido, e se ele acredita na sua história, já que os vazios costumavam agir de maneira que eles não conseguiam entender. Saindo da ruína, Celia explica pra Regina um pouco o que sabia sobre o garoto, e depois os três partem juntos de moto, com Leonis junto com Celia na sua garupa. Regina finalmente se apresenta pra ele explicando que é a empregada doméstica da Celia, e no caminho ela começa a provocar o garoto, deixando Leonis incomodado, em como o todo-poderoso rei morto-vivo estava sendo ridicularizado por uma simples garota. Então eles finalmente avistam um lugar que Celia explica que se tratava da Fortaleza da Humanidade, construída para eles resistirem aos vazios, o castelo que abriga vários espadachins sagrados e a lâmina que usam para atacar, chamado de o Sétimo Assault Garden. Ao ver aquela fortaleza, Leonis não tem dúvidas que estava de fato 1000 anos no futuro. Há 6 anos atrás, na terceira fortaleza, Salt Garden, os humanos sofreram um grande ataque dos vazios, onde alguns cidadãos, como pessoas idosas e crianças, se abrigaram em um refúgio, e entre essas pessoas estavam Celia e Regina. As duas estavam bem assustadas com a situação, mas Celia tenta acalmar a amiga, dizendo que seu pai estava liderando a batalha diretamente, e por isso ela tinha certeza que eles iam vencer, já que ele, sua mãe, irmãos e cavaleiros nunca tinham perdido uma batalha. Porém, como a situação estava cada vez mais assustadora, ela começa a conversar como forma delas se distraírem. Ela diz que depois que tudo passar, ela vai conseguir sua Excalibur para lutar ao lado do seu pai, assim como seus irmãos, e na próxima semana vai começar a estudar na escola de treinamento. Ela continua dizendo que adquirir conhecimento também era super importante e por isso seu pai deu uma pilha de livros para ela, mas que por mais que tentasse iria envelhecer antes de terminar todos eles porque eram muitos livros. Além disso, ela conta que sua mãe estava planejando fazer uma festa no dia da sua cerimônia de entrada. Nesse momento a situação piora ainda mais e Celia entra em pânico querendo correr para sua família, mas Regina segura ela e a tranquiliza, fazendo as duas voltarem a conversar sobre a festa, com Celia em prantos prometendo que tudo vai acabar bem. Depois de um tempo, as portas do refúgio finalmente se abrem, porém o lugar estava destruído e os milhares de usuários de Excalibur tinham sido dizimados, incluindo a família da Celia. Enquanto as pessoas reuniam os poucos sobreviventes, Celia chora pedindo desculpa por ter mentido para Regina quando disse que tudo ia ficar bem. Atualmente, Celia e Regina chegam junto com Leonis na sétima fortaleza Salt Garden, onde as duas moravam, e Celia promete para si mesma que nunca vai mentir de novo. Leonis fica impressionado com o lugar e Regina explica que a Salt Garden tem a missão de navegar pelos mares e ser a linha de frente contra os vazios, fazendo Leonis ficar ainda mais impressionado por aquele lugar grande poder se mover. Depois, Celia relata por telefone o que conseguiu na sua investigação na ruína e diz que vai levar o garoto rejeitado para o seu dormitório, comentando que parecia que ele já tinha Excalibur. Isso deixa Regina impressionada. Afinal, Leonis era muito novo para já ter Excalibur. Celia então explica que ele curou sua ferida quando estavam na ruína, e Leonis pergunta por que elas estavam chamando ele de garoto rejeitado. Celia mais uma vez pensa que ele estava com perda de memória. Regina então explica que as pessoas que foram expulsas de seus países graças a ataques dos vazios eram chamadas de rejeitadas. Ela fala para Leonis que ela vai viver na Academia Excalibur, uma instituição de ensino que treina usuários de Excalibur onde todas as crianças com poderes vivem, e em troca tem sua vida garantida. Em seguida, a Regina diz que vai fazer compras para depois preparar o jantar e Celia explica para Leonis que as pessoas de fora precisam ser verificadas antes de entrar na fortaleza, e fala para ele ir lá e depois encontrar com ela na saída, deixando o garoto sozinho. Leonis aproveita para entrar no banheiro para não correr o risco de ser visto, e pensa que ao invés de concluir seu plano de reunir o exército do Rei dos Demônios para erradicar a raça humana, ele estava lá com os humanos que já tinham avançado muito, em uma forma de criança, e ainda por cima tendo que lidar com monstros chamados de vazios. Ele então convoca seus dois parceiros, Blackas e Sherry, que estranham a nova aparência do Lorde, já que eles se conheceram quando Leonis já tinha se tornado o Rei dos Demônios. Ele explica para os dois que eles estão em uma cidade fortaleza móvel número 7, o que indicava que tem outras 6 iguais àquela, e que como o mundo mudou muito nos últimos anos em que ele esteve fora, ele queria que os dois investigassem a cidade sem chamarem a atenção, enquanto ele ia se infiltrar na escola de treinamento dos humanos para conseguir informações e mantimentos para o seu corpo, que agora necessitava de comida. E assim ele libera os dois e parte para a verificação que Celia tinha falado, onde ele faz o sistema apitar por conta da sua energia mágica. Imediatamente ele oculta ela, fazendo o alarme parar de apitar e liberar ele. Em seguida, Leonis ganha uma carteirinha e Celia, que estava lá aguardando ele, pega ela e tira uma foto para mandar para a academia explicando que era necessário registrar as características dele para poder entrar na escola e receber uma identificação oficial. Ela fica com sua carteirinha para não correr risco do garoto perder, e antes de irem pro alojamento, ela decide dar uma volta pela academia para mostrar tudo pro Leonis. No caminho ele percebe que a cidade era bem pacífica, mesmo sendo a que tá na linha de frente, e Celia explica que a sétima Assault Garden nunca foi penetrada pelos vazios. Chegando na academia, ela apresenta onde fica o centro do comando militar, e em seguida mostra a sala de aula, auditório, biblioteca
biblioteca e o laboratório, explicando que lá ainda tinha sala de dança e um local de entretenimento, além do alojamento dos alunos que ficavam perto de uma piscina grande. Leonis pergunta para que ter coisas como uma sala de dança e uma piscina, e Celia explica que Excalibur é uma arma que nasce do coração do seu usuário, e por isso se a pessoa estiver triste ela não vai conseguir seu poder máximo, o que aconteceu na segunda fortaleza que só tinha instalações de treinamento militar. Em seguida ela continua apresentando a academia, mostrando onde vai ser a avaliação dele no dia seguinte, mas de repente ela se sente fraca. Perto deles tinha 2 alunos praticando, e ela se lembra que depois de descansar tem que treinar para poder conseguir a Excalibur o mais rápido possível. Eles seguem um caminho passando por 2 garotas e Celia explica que eles estão perto do alojamento feminino. Em seguida um cara chamado Musel Rhodes aparece, e de cara Leonis percebe que ele e Celia não se entendiam. Ele percebe o ferimento dela e a provoca, dizendo que mais uma vez ela foi em uma missão que estava além da sua capacidade, e ao notar Leonis ele ri, falando que além dela liderar a tropa de desordeiros ainda cuida de crianças. Celia explica que Leonis é um usuário de Excalibur e Musel provoca ele também, mas Leonis decide deixar pra lá porque não queria chamar a atenção. Musel então convida Celia para se juntar à sua tropa, porque se ela se unisse a turma dele não precisaria se colocar em perigo em missões, podendo permanecer na academia mesmo sem ter a capacidade de manifestar o poder, assim como as outras garotas que andam com ele. Obviamente ela recusa a oferta e segue seu caminho, mas Musel fica irritada e pega Celia pelos cabelos. Então Leonis resolve interferir e usa um poder para fazer o cara cair no chão. Ele se aproxima do Musel e fala no seu ouvido que idiotas como ele não podem tocar no cabelo de alguém como Celia. Morrendo de medo do garoto, Musel ativa sua Excalibur, porém uma outra garota aparece, lembrando o cara que era proibido usar a Excalibur sem permissão, além dele estar em uma área do alojamento feminino, ameaçando gravar a situação para o supervisor caso ele não saísse imediatamente do local. Musel então vai embora e a garota cumprimenta Celia e se apresenta para Leonis, dizendo que se chama Elfiné Fillet, uma analista da equipe da Celia, e Leonis repara que a Excalibur dela é diferente da dos outros. Elfiné pede desculpas para Celia por não ter ido junto na missão, explicando que não tinha muito tempo, porque estava tendo que analisar alguns dados para o supervisor, como reações de energia mágica normal no oceano. Ela diz que estava esperando a equipe de investigação de elite coletar mais dados sobre o assunto, porque não estava conseguindo entender os que já tinham. De repente, Celia volta a ficar tonta e Leonis entende o que estava acontecendo com ela. Em seguida, eles seguem para descansar no alojamento, e Leonis nota que o deles é bem mais antigo que os outros, que viu no seu passeio pela cidade. Celia explica que a atribuição deles é baseada no desempenho da equipe de usuários da Excalibur, porque a academia valoriza muito as conquistas e por isso as equipes de alto desempenho podem se mudar para alojamentos mais novos, sendo que alguns têm até jacuzzi, apesar de Leonis não fazer ideia do que era uma jacuzzi. Eles entram no alojamento e Celia mostra onde fica o quarto da Regina, porém ela já estava dormindo já que tinha usado seu poder de Excalibur, o que consome muita energia do usuário. Então os dois vão pro quarto da Celia e somente ao chegar lá, Leonis percebe que estava em um alojamento para garotas, porém Celia tranquiliza ele, explicando que não tinha problemas por ele ser uma criança. Ela então pede para ele entrar no banheiro primeiro. Enquanto ele se preparava para tomar banho, Celia pergunta se ele vai querer se juntar à equipe dela quando a verificação da sua Excalibur for concluída. Porém, como o garoto espirra, ela decide que era melhor continuar a conversa deles depois do banho. Ao ligar o chuveiro, Leonis pensa que se tratava de alguma magia de água e fogo para manter a água aquecida, e em seguida começa a passar sabonete no seu cabelo, sem ter ideia de como aquilo funcionava. Pouco depois, Celia entra no banheiro e avisa que ele deveria usar o shampoo na cabeça. Isso deixa o garoto todo nervoso, afinal ela entrou no banheiro sem nem avisar, e justo quando ele estava tranquilo tomando seu banho. Ela então ajuda ele a lavar seu cabelo, e decide continuar a conversa de antes, deixando claro que ele é livre para escolher a equipe que quiser fazer parte. Afinal, seu poder de cura era bem valioso, e com certeza chamaria a atenção das equipes de alto nível, aconselhando ele a escolher uma delas, porque como ela ainda não despertou a sua Excalibur, sua equipe não era a melhor escolha para ele. Apesar disso, ela diz que se ele quiser ser parte da sua equipe, mesmo sabendo que ela não é a mais forte, ele será muito bem-vindo. Leonis admira a sinceridade e justiça da Celia, e pergunta por que ela lutava tanto, já que tinha a opção de pedir proteção sem arriscar sua vida, como ainda não tinha o poder da Excalibur. Porém, ela diz que não quer ser apenas protegida e sim lutar diretamente. Nesse momento, Celia volta a se sentir tonta e acaba desmaiando rapidamente. Leonis então toca na sua perna, fazendo acender o mesmo símbolo que apareceu nela, quando ele usou sua magia de cura. Isso faz os olhos da garota ficarem vermelhos e com a ajuda do Leonis, ela se levanta e se alimenta do seu sangue. Depois de voltar a si, ela fica assustada sem entender o porquê tinha feito aquilo, e Leonis explica que mentiu ao dizer que curou ela com seu poder de Excalibur, revelando que na verdade não pode trazer de volta alguém que já se foi, ou seja, a garota de fato tinha ido de base. 2 anos atrás, na Academia Excalibur, Celia treinava duro a técnica de espada que aprendeu com seus irmãos, pois era algo que estava gravado no seu coração, e por isso ela tinha esperanças de que sua Excalibur fosse uma espada, e que treinando a técnica ela consiga despertar. Afinal, a Excalibur é um poder que está ligado
da alma. Desde aquela época, Musel já perturbava a garota, tentando convencer Celia que era inútil treinar para que ela aceitasse se juntar ao seu pelotão, e como de costume, Celia recusa sua proposta. Como Musel não consegue escutar um não, Regina defende ela, ameaçando ele com sua Excalibur, mesmo sendo proibido usar ela sem autorização. Enquanto Musel ia embora com seu pelotão, Regina fala para Celia que quando ela conseguia despertar sua Excalibur, covardes como ele não iam mais perturbar ela. Porém, Celia diz que não quer a Excalibur por esse motivo. Atualmente, Celia acorda após passar um bom tempo desmaiada depois que soube que não estava mais viva. Ao ver Leonis, ela pergunta quem de fato ele é. Leonis diz que é um feiticeiro que ressuscitou e que na sua época a energia da magia era usada pelas pessoas para fazer feitiços. Ele explica que foi dessa forma que ele conseguiu trazer ela de volta, deixando claro dessa vez que não foi com o poder de Excalibur, e sim com um feitiço de nível 10. Ele diz que agora ela é a morto-vivo mais forte do mundo, sendo a rainha dos vampiros, que se alimenta de sangue para recarregar sua energia mágica. Leonis percebe que ela estava triste e pede desculpas, explicando que foi a única forma de salvar ela. Então Celia conta que quando tinha 9 anos de idade, sua terra natal foi atacada pelos vazios, e ela perdeu toda a sua família, que sendo usuários da Excalibur, lutou até o fim para protegerem as pessoas da cidade. O grande desastre foi chamado de Stampede, e depois daquele dia, ela e Regina foram levadas para a academia, porque todos esperavam que Celia fosse uma usuária da Excalibur, como o resto da sua família. Porém, como ela não despertava, ela colocou na cabeça que se enfrentasse um vazio, sua Excalibur iria aparecer, e por isso começou a se aventurar em missões perigosas. Leonis entende que Celia estava frustrada por não ter conseguido despertar na sua última missão. Ela então pergunta se ainda pode ter sua Excalibur mesmo sendo uma vampira, e ele responde que não sabe dizer, mas acredita que ela vai ficar ainda mais forte sendo uma morta-vivo. De repente, a barriga do garoto solta um barulho mega alto e Celia percebe que ele estava desde ontem sem comer nada. Então os dois vão para um restaurante e lá Celia pergunta se ela, sendo uma vampira, ainda precisa comer. Leonis explica que um vampiro de alto nível pode comer normalmente, apesar de levar um bom tempo para converter a comida em energia mágica. Ela então pergunta o que ele vai querer, e como Leonis não conhecia boa parte daqueles alimentos, ele diz que um pão estava bom. Celia fala que desse jeito sua nutrição vai ficar baixa e ele acha engraçado uma vampira estar falando de nutrição. Isso deixa Celia um pouco mal e Leonis se desculpa, percebendo que ela vai ter dificuldades para aceitar a situação. Afinal, ela não se tornou uma morta-viva por escolha, como ele tinha feito no seu passado por convite da Roselia. Em seguida, ela oferece pagar pela comida dele por pensar que o garoto não tinha dinheiro. Porém, Leonis pega uma das suas moedas de ouro e diz que apenas uma daquela poderia comprar todo aquele restaurante. Ele pensa que Celia estava surpresa por ele ter tanto dinheiro, mas na verdade ele quem acaba sendo surpreendido, porque nos tempos atuais todos usam créditos e a prata feita de magia, ou seja, suas 2.000 moedas de ouro não serviam para nada. Nesse momento, uma garota chamada Sakuya entra no restaurante com 2 homens que estavam cobrando uma dívida dela. Mesmo com a garota dizendo que já tinha pagado tudo o que devia, eles continuam insistindo para ela entregar mais dinheiro. Então Sakuya pede para eles esperarem uma semana para ela conseguir mais. Porém, o que eles queriam mesmo era tirar vantagem da situação para conseguirem outra coisa como o pagamento. Imediatamente ela bate neles, deixando claro que já deixou seu prazo para conseguir o dinheiro e para eles voltarem só na próxima semana. Em seguida, Sakuya vai falar com Celia, porque era uma das garotas do seu pelotão. Celia diz que ficou sabendo que ela foi suspensa por conta das suas notas estarem ruins. Sakuya explica que realmente foi suspensa e por isso foi para a cidade se divertir, e que aqueles 2 homens são capangas do cassino que ela visitou. Ela então nota a moeda antiga que Leone estava segurando e pergunta se ele é o garoto que Elfiné mencionou para ela. Celia diz que ele agora é a primeira linha de defesa do seu pelotão, por ser um dos únicos alunos que já derrotou um vazio sozinho. Sakuya se apresenta para Leonis e em seguida eles sentam para comer. Leonis então percebe que o uniforme da Sakuya era diferente dos outros alunos, e ela explica que sua roupa é um traje tradicional da sua vila em Ouran, sendo uma lembrança do seu irmão. Ela diz que todo o clã da sua aldeia foi morto pelos vazios, e Leonis entende que o objetivo dela é conseguir se vingar das criaturas. Pouco depois, 2 outras alunas da academia aparecem para cobrar uma outra dívida, da Sakuya, e seria chamar a atenção da amiga. Afinal, suas notas estavam ruins graças ao vício dela por jogos. Mais tarde, Leonis conhece a supervisora chamada Disgrace Out, que vai realizar um tipo de teste para saber qual tipo de Excalibur ele possui. Ela pede para ele pegar sua arma e Leonis faz isso, chamando seu cetro dos pecados selados. Disgrace pergunta que tipo de poder aquela Excalibur tem e ele responde confuso que ela é um tipo de apoio. Isso faz a supervisora chegar à conclusão que ela é uma Excalibur de tipo versátil. Então Leonis nota os robôs no local e Celia explica que eles são simuladores de vazios que vão lutar contra ele. A supervisora explica que por Leonis ter uma arma de apoio, ele vai precisar de um companheiro na linha de frente. Porém, em questão de segundos, Leonis desintegra o metal de todos os simuladores, mesmo tendo segurado bastante do seu poder. Disgrace fica confusa de como ele fez isso com uma Excalibur de apoio, e para disfarçar, ele diz que deve ter atingido o ponto fraco deles. Aquilo atrai os olhares dos outros alunos, e a supervisora decide que vai preparar um substituto para os simuladores.
Leones, mas Muzel aparece pedindo para ser o substituto. Como um usuário de Excalibur de nível 1, ele tinha o direito de assumir aquela função, então ele pega sua arma e a das garotas do seu pelotão, lembrando que sua Excalibur Dominion fazia as garotas serem incluídas como sua arma. Leones estava tranquilo com tudo e pergunta se era só derrotar ele e as 4 garotas para passar no teste, mas ele ainda não tinha noção do seu poder, então pede para a supervisora deixar ela ajudar ele, afinal ela era a guardiã do garoto. Muzel se diverte e diz que aceita que ela participe da luta com a condição de que, se ela perder, terá que se juntar ao pelotão dele. Leones aceita a condição, contanto que se ele perdesse, nunca mais perturbasse Celia. Muzel aceita o acordo e Celia questiona a decisão de Leones, mas ele garante que não vai perder sua familiar, deixando ela mais tranquila. E assim, Celia pega uma das espadas disponíveis e todos se preparam para lutar, com a supervisora deixando claro que só vai parar a luta caso perceba que tá ficando perigosa. Quando o duelo inicia, Celia já começa mostrando sua habilidade com a espada, enfrentando as garotas do pelotão do Muzel. Ele então ordena uma das garotas atacar Leones. Ele então se concentra para dessa vez segurar melhor sua força, afinal agora não estava lutando com simuladores. O demônio convoca a mão da morte do Reino das Sombras, que protege ele do ataque da garota e agarra suas pernas, fazendo ela cair no chão. Enquanto isso, as outras continuam atacando Celia e ela pergunta até quando Muzel vai se esconder atrás delas. Enquanto isso, Regina corre até a sala onde eles estavam duelando, porque tinha se esquecido que aquele era o dia do teste do Leones. Quando chega lá, fica sem entender por que Celia estava lutando. Depois de derrotar todas as garotas do pelotão do Muzel, ela enfrenta ele. Porém, rapidamente o cara usa sua Excalibur para dominar ela. Celia fica sem conseguir se mexer e Muzel se diverte com a situação. Ele diz que vai dar um jeito no garoto primeiro para depois lidar com ela. Porém, Celia fica tão preocupada com Leones que sua determinação em proteger ele faz finalmente ela despertar sua Excalibur, deixando todos impressionados com sua espada, sendo uma herança da sua família. Celia não apenas desperta, como também consegue se livrar da dominação do Muzel. Isso deixa ele apavorado, e antes dele dominar ela de novo, Celia quebra a Excalibur dele, fazendo todas as 4 garotas ficarem livres do seu controle. Derrotado, Muzel admite ter perdido a luta, fazendo Leones passar no seu teste, apesar de praticamente não ter feito nada no duelo. Mais tarde, Celia agradece Leones e ele volta a chamar ela de familiar, dizendo que não tinha por que agradecer. Celia pergunta o que é um familiar e ele explica que é uma criatura protetora para o seu mestre, então ela diz que vai continuar a proteger ele, achando a situação engraçadinha. Em seguida, ela pede para Leones deixar ela ainda mais forte e ele diz que deseja fazer exatamente isso. Mais tarde, todos se reúnem para comemorar o despertar da Excalibur da Celia e a entrada do Leones na academia. Sakuya pergunta como era a arma dela e a garota explica que é uma espada leve e bem afiada. Isso faz todas começarem a dar sugestão de nomes para Excalibur, porém Celia diz que prefere escolher um nome somente quando dominar ela por completo. Em seguida, elas dão boas-vindas ao Leones, já que ele agora é o novo companheiro delas. Isso faz Sakuya perguntar em qual quarto ele vai dormir, pois todos os da residência que ainda estavam vazios acabaram virando depósitos. Todas as 3 garotas oferecem seus quartos para Leones, dizendo que ele pode dividir o espaço com elas, mas Celia fala desesperada que ele vai ficar no seu quarto, afinal assim era mais fácil os dois manterem o segredo deles. Porém ela não podia dizer a verdade, então Leones fala que faz sentido ficar com ela, afinal foi Celia quem encontrou ele, além dela ser sua guardiã, e por isso ele se sentia mais à vontade com ela e todas entendem o motivo. Depois Leones vai até o quarto da Elfné para ela registrar os dados biométricos dele na academia. Lá ele explica que sua Excalibur serve para observar e analisar dados, apesar de antes ter servido para combatente. Ela diz que depois que perdeu seus 2 companheiros para um vazio em uma das missões, sua Excalibur perdeu seu poder original e por ela não conseguir mais lutar, Celia convidou ela para participar do seu pelotão. Nesse momento ela termina de registrar Leones e ele nota o mapa no computador e pede para dar uma olhada. Ela então faz um backup para Leones e ele analisa o mapa no seu quarto, enquanto Celia toma seu banho. Com ele, Leones percebe que tem uma conexão entre os vazios e o campo de batalha, onde sua frota e o grande sábio guerrearam. Então ele chama por Blackas para descobrir todas as informações que ele tinha conseguido até o momento. Blackas conta que no subsolo daquela ilha flutuante tinha um grande cristal mágico enterrado, que os humanos chamam de forno mágico, que serve magia para toda a cidade. Leones pensa em usar essa tecnologia a favor deles e manda Blackas continuar sua investigação. Em seguida, Sherry aparece e mostra que descobriu uma comida chamada Donut. Ela estava com vários tipos de comida que eles desconheciam, para mostrar para Leones, mas ele pergunta se tinha algo a mais que ela descobriu. Ela então fala que pelo que viu, ninguém sabe sobre o Rei Demônio ou a guerra de 1000 anos atrás. Leones já suspeitava disso, mas acha estranho uma guerra tão grande ter sido esquecida. Nesse momento, Sherry escuta o barulho do chuveiro e pergunta se Leones realmente transformou Celia em uma familiar, mostrando estar com ciúmes dela. De repente, Celia desliga o chuveiro e rapidamente Sherry vai embora. Perto dali, alguns homens exploram o oceano e dão um relatório, dizendo que até o momento não encontraram nenhum sinal dos vazios. De repente, eles veem algo estranho e são atacados por vários tentáculos de alguma criatura. Em um flashback do ano 432, nos arredores da cidade de Shidon, Leones,
que ainda era um herói da Excalibur, tá escoltando um minerador para um local onde houveram alguns ataques de monstros, porque Leonis estava trabalhando há 16 anos como vigilante nos arredores da cidade. O minerador comenta sobre como ainda é possível ser atacado por monstros mesmo com poucos trabalhadores na mina, mas se sente seguro sendo escoltado por um herói da Excalibur. Leonis então comenta que Sua Majestade já havia dado a ordem para ele proteger toda aquela área. O minerador acha Leonis um herói impressionante e fala que gostaria que os outros 6 heróis estivessem por aí eliminando monstros como Leonis, ao invés de ficarem somente na capital imperial. Leonis ri e fala que só brinca com essas criaturas, mas que seria bem divertido se eles pudessem domar esses monstros. E o minerador fica surpreso ao escutar isso, ainda mais do herói que eliminou o Rei Demônio Urbades. Os dois então chegam à área da mina e Leonis pergunta onde estão os monstros, porém ele percebe que o minerador que estava escutando sumiu e o deixou sozinho. A situação começa a ficar estranha e quando Leonis pensa em puxar sua espada, aparecem 3 magos e imobilizam seus movimentos com magias. Ele então percebe que tinha caído numa armadilha. Vários homens armados chegam e prendem Leonis com ganchos para não deixar ele fugir, enquanto outros se posicionam com lanças e o perfuram fatalmente. Os homens comentam sobre o fato de Leonis ter deixado eles muito preocupados, mas acabou morrendo super fácil, e que o motivo pro ataque seria o fato de que Leonis conquistou mais apoio popular do que o próprio rei, claramente provando ter sido vítima de uma traição. Os homens então vão embora deixando Leonis ferido, dizendo que ele poderia ter se salvado se tivesse aceitado ser subornado. Alguns momentos depois, a deusa Roselia aparece para Leonis. Os dois discutem sobre como Leonis já sabia da armadilha, mas não fez nada, já que ele não culpa os seres humanos pelo que aconteceu. Leonis diz que não se importa com o estado do mundo, porque no final das contas ele vai continuar como ele é. A deusa Roselia diz que sempre observou Leonis e que não vai desistir dele, porque Leonis consegue ver as coisas de forma diferente. Ela então diz que se interessa por ele e quer que Leonis seja dela. Ele então acorda pensando em Roselia. Ele lembra que devia encontrar com ela e restaurar seu exército de demônios, porque esse é seu objetivo agora, após 1000 anos. Em seguida, Leonis nota que estava com marcas de mordida no seu pescoço. Ele vai até a cama da Celia e ordena que ela acorde. Celia, sem entender nada, se levanta instantaneamente com o comando de Leonis. Ela diz não saber por que acordou tão de repente, mas Leonis explica que colocou nela a marca da obediência quando a transformou em vampiro, o que a torna familiar dele. Leonis explica que isso faz com que ela tenha que obedecer seus comandos e proteger ele de qualquer tipo de perigo. Ele então pergunta para Celia por que ela se alimentou dele sem permissão. Celia pede desculpas e explica que não conseguiu resistir à fome durante a noite. Leonis diz que não vê problema em Celia se alimentar dele, mas que ela deveria pedir permissão da próxima vez, e ela entende e concorda em avisar caso a situação se repita. Celia então recebe uma ligação de Finé. Ela diz que percebeu algo estranho e quis informar Celia. Então ela explica que houve uma reunião de discussão de estratégia que foi bem estranha, porque além de ter acontecido muito cedo, também foi um dia de folga. Finé explica que não conhece o conteúdo da reunião, mas acredita que ele está relacionado com o assunto de uma investigação em andamento. Celia pergunta a Finé se ela havia investigado o estreito no mar perto da cidade, e Finé diz que sim, porém não havia encontrado muita informação até o momento, mas de qualquer forma continuaria informando Celia se algo acontecesse. Celia então diz a Leonis que já que aquele era um dia sem aula, ela gostaria de aproveitar para fazer um passeio com ele pelas ruas da cidade. Ele brinca dizendo que como ela se alimentou na noite passada, é normal Celia querer gastar energia agora, o que faz a garota se sentir envergonhada. Na reunião da central do 7º Assault Garden, vários generais se encontram para discutir sobre a equipe de investigação que está desaparecida e sem comunicação há muitas horas. Um dos líderes se pergunta se todos do pelotão 13 foram aniquilados. Enquanto isso, um dos outros líderes comenta que embora o comandante tenha viajado para a capital há somente 1 ano e meio, já houveram muitos problemas e ataques de vazios na sua ausência. Uma analista então comenta que de acordo com os dados da transmissão, foi registrada a presença de um vazio por 3 segundos, fazendo um dos generais reconhecer que é comum vazios aparecerem rapidamente e causarem grandes estragos, porém ele reconhece que fazer isso em 3 segundos era um tempo muito pequeno. Eles discutem sobre a possibilidade do causador do desaparecimento da equipe de investigação ter sido um Void Load, e não um vazio comum, o que poderia significar um novo estrondo. Isso faz um dos líderes lembrar da tragédia que aconteceu na 3ª Fortaleza Salt Garden, que ocorreu há 6 anos atrás, a mesma ilha onde Celia e Regina viviam. O comandante então diz que não se esqueceu da tragédia e por isso mesmo eles haviam aumentado as defesas do 7º Assault Garden, tendo agora um número muito maior de espadas sagradas do que antes. O representante dos civis também disse que estão preparados e poderiam ser evacuados no meio do caos se fosse necessário. Um dos generais pergunta se a 7ª Assault Garden estaria pronta para se deslocar caso precisasse, e a analista responde que sim, afinal eles possuem uma estabilidade de 90%. Mas um dos generais não gosta da ideia, porque as habilidades dos estudantes não servem para fugir dos vazios, e sim para enfrentar eles nos combates. Os líderes então recebem uma ligação do comandante-geral, que tomou a decisão de começar uma nova investigação, e que os líderes não devem atacar o vazio antes do momento correto. Eles então se preparam para montar 3 novas equipes de elite
suficiente para nova investigação, colocando no sistema um aviso para preparar os envolvidos. Enquanto isso, Celia começa a treinar com sua nova espada, lutando contra robôs de treinamento que simulavam os vazios. Leonis assiste a luta e elogia a habilidade de esgrima dela, e Celia explica para ele que treinou desde pequena graças à sua família. Porém, lutar contra os robôs de treino não estava ajudando ela a melhorar muito suas habilidades de luta. Por conta disso, Leonis tem a ideia de dar a Celia adversários mais adequados para ela enfrentar. Ele invoca seu cetro e usa uma magia para esconder o campo de treino onde ele e Celia estão. Em seguida, Leonis invoca um pequeno exército de esqueletos que deixa Celia um pouco assustada no início, o que faz Leonis pensar em como as crianças daquele mundo nunca viram um esqueleto na vida. Leonis diz que Celia pode derrotar quantos ela quiser. Ela então parte para cima deles, derrotando vários esqueletos com seus golpes de espada e acrobacias. Como Celia demonstra conseguir lidar muito bem com os esqueletos, Leonis invoca mais do seu exército para aumentar o nível de dificuldade para Celia continuar treinando. Ela consegue lidar com cada um deles muito bem, porém depois de terminar de eliminar todos eles, Celia fica bem cansada e finaliza seu treinamento daquele dia. Leonis guarda os esqueletos de volta de onde vieram. Perto do dormitório, Sakuya caminha feliz porque tinha acabado de ganhar nas suas apostas, algo que não acontecia há um certo tempo. De repente ela avista Blackas, o cão familiar de Leonis. Ela fica impressionada com a qualidade do pelo de Blackas, e como ele não possui coleira, Sakuya acredita que Blackas seja um cão sem dono, crente de que aquele era apenas um animal comum. Já que Blackas continua em silêncio, agindo apenas como um cão, Sakuya dá um nome ridículo para ele. Ela pensa que o cão gostou do nome e resolve colocar um pouco de comida para ele. Em seguida, ela decide entrar no dormitório e se despede de Blackas, o chamando pelo nome que ela deu. Dentro do dormitório, Regina tinha feito alguns doces de batata doce, porque era um dia de folga e ela queria agradar Leonis. Finé prova os doces e diz que tá muito gostoso. Sakuya então entra e conta pras duas sobre o seu novo amigo que acabou de conhecer, explicando que ele é um grande cão com pelos fofo, que ela o nomeou de Kurogane Fofo Maru. Finé então vai pro assunto que interessa e conta que tá acompanhando a força de investigação no mar que ainda estava desaparecida e não retornaram, e explica que não se sabe se a causa do sumiço era um vazio ou não. Enquanto isso, Celia e Léo estão passeando de moto pela cidade. Perto dali, Shari trabalha em seu novo emprego como ajudante em um mercadinho para conseguir comprar todas as comidas que ela queria dar para Leonis. O chefe da Sherry pede para ela ajudar ele a fritar batatas, começando pela parte de cortar elas. Sherry diz que a faca que ele tinha não era muito afiada e decide usar sua própria faca. Ela então corta tudo rapidamente, ficando toda feliz, deixando as batatas, a vasilha e a tábua de corte em pedacinhos. Obviamente, o chefe dela fica maluco e pergunta o que diabos ela estava fazendo, mas Sherry nem entende o que fez de errado. Afinal, tinha cortado as batatas como ele pediu. Como não era uma boa ideia deixar ela preparando os pratos, seu chefe pede para Sherry limpar a parte da frente da loja. Ela obedece, mas assim que chega na porta, vê Celia e Leonis juntos. Ela decide parar no mercado para comprar bolinhos, mas fala para ele não comer nada ainda porque seria um presente. Isso deixa Sherry com bastante ciúmes. Ela espia os dois pela porta escondido. Eles então seguem seu passeio e Sherry se pergunta para onde os dois iriam. Celia e Leonis então chegam em uma casa e no mesmo momento um grupo de crianças saem correndo felizes de dentro do local, ao verem Celia. Ela explica para Leonis que aquelas crianças vivem ali porque são órfãs, e como o local também é um restaurante, ela trabalha lá às vezes como um trabalho de meio período. Dentro do restaurante as crianças se divertem e Celia tá contando a todos sobre Leonis. Ela então comenta que ele já possui uma Excalibur, o que faz todos no local ficarem surpresos. Afinal, o garoto tem a mesma idade deles. Os garotos acham Leonis incrível por conta disso. Então Celia diz que trouxe donuts e comida para todos. Leonis não entende que Celia quer proteger aquele lugar porque é um local importante para ela, o que faz ele pensar que ele próprio não possui mais um lugar para proteger, já que seu reino não existe mais. Enquanto isso, a nova equipe de investigação mergulha para procurar mais informações sobre o suposto vazio. Eles chegam no local onde a última equipe desapareceu, porém infelizmente não conseguem encontrar nenhum sinal da criatura. Mas dentro dos túneis da cidade, um trabalhador escuta vibrações vindo de dentro das paredes subterrâneas da cidade. Finé então percebe a mesma coisa em seus equipamentos de análise. Então dois trabalhadores entram em um armazém que está cheio de raízes iguais às que atacaram os mergulhadores. Os dois decidem entrar e investigar melhor o que era aquilo e percebemos que um vazio observa eles entre os ramos das raízes. Enquanto isso, no restaurante as crianças estão todas felizes enquanto comem na companhia de Celia e Leonis, que está distraído lembrando sobre o seu passado. Com um breve retorno no tempo, na época quando Leonis ainda era um jovem na sua forma humana, exatamente igual ao que ele é agora na sua vida atual, isso foi bem antes daqueles eventos da Grande Guerra. Essa é a cidade murada na fronteira do reino de Lognas, no ano de 428, segundo o calendário sagrado. E já aparece logo de cara esses coleguinhas aí com o maior jeitão de trolls invadindo a cidade murada e trazendo muito pânico e medo para todas as pessoas da cidade. Esses caras são bem grandes, repara que as casas parecem ficar pequenas perto do tamanho deles. E observando de uma distância segura, tá Leonis com toda a sua juventude e mais dois dos heróis daquele tempo. Essa é a Tearis Resurrection dando uma ordem de ataque ao Senhor do Cajado, o Arakael de
Gradius, que toma a decisão de eliminar os Trolls ali mesmo dentro dos muros da cidade. Apesar de que para fazer isso eles têm que sacrificar a população. Os dois fazem um combinado de que Tearis traria os humanos de volta à vida. Ela concorda e diz que as pessoas iriam sofrer agora, mas depois estariam vivos novamente e livres dos monstros. A magia de Arakael começa a surtir efeito numa espécie de onda de calor para desintegrar todos, quando Leonis faz um movimento com a espada e dissipa a magia de Arakael, dizendo que não poderia ver as pessoas ali sofrendo. Então ele salta para encarar os grandões sozinho e começa a matar um por um dos Trolls. Essa cena é bem legal, ele corre nos telhados dando golpes e pontapés nos Trolls, passando por cima de todos. Roselia curou ele e o encheu de habilidades, preparando o garoto para sua futura missão, e sua força impressionou realmente a todos. Ele aproveitou para tirar uma onda de herói com a população que acabou de salvar. O feiticeiro parecia surpreso e ao mesmo tempo com aquela pontada de inveja, e nomeou ele de herói da espada sagrada e profetizou alguma coisa do tipo, que esse poder todo de Leonis traria um destino trágico para ele mesmo. Daí então volta aos dias atuais. O estranho Void, que tinha surgido lá nas construções subterrâneas da fortaleza do sétimo jardim do assalto, faz seus primeiros movimentos. No setor, digamos, administrativo da fortaleza, a galera que comanda e monitora tudo faz o acompanhamento dos Voids para a segurança do local. Eles discutem o que vão fazer diante do surgimento de um suspeito Void. Eles denominam o alvo suspeito de UK-6402, que parece sempre ficar aparecendo e sumindo do radar. A tenente solicita ao vice-comandante que a usuária da Excalibur do mesmo pelotão da Rizélia, Finé, possa fazer uma demonstração de suas análises e acompanhar esse monitoramento de perto também. Os diretores até se surpreendem ao saber que a moça é um membro de uma família influente nas decisões de desenvolvimento das armas da fortaleza. Finé mostra as análises que ela fez sobre algumas vibrações vindas do subsolo e, através de medidas de ondas, comparações de horários e locais diferentes, revela aos comandantes que existem sim umas perturbações acontecendo ali, naquelas redondezas, e tudo leva a crer que é com certeza um Void. Os comandantes ficam todos nervosinhos, questionando como ele teria entrado através do subsolo. Os engenheiros técnicos relatam que existem algumas possíveis entradas, mas os dados estão corretos nos corredores do subsolo. Tem sim uma presença que passou despercebida pelos dispositivos de alarme, que por algum motivo não foram disparados. Finé explica que talvez se trate de um Void muito esperto, que diminui sua energia de propósito para permanecer silencioso e quase sem chamar a atenção, e não demora nada o dispositivo soa. Aí já viu, tem perigo na área. Os técnicos acreditam que se trata de algo semelhante a raízes de plantas. Regina, que estava acompanhando tudo, tá tentando entrar em contato com Rizélia, que não tá nada a par do que tá acontecendo e se encontra lá na Casa do Sol, o orfanato. Regina fica muito preocupada com as notícias. Finé deseja que pelo menos não sejam muitos, mas há um deles lá embaixo e sugere para que todas fiquem alertas juntas. Enquanto isso, a vida ainda parece normal do lado de fora. Rizélia ainda tá no orfanato com as crianças, que ficam torrando a paciência do reizinho. Parece que ele mesmo, sem querer, deixa as moças todas sem jeito, e eles ainda não sabem o que tá acontecendo. As equipes de monitoramento já enviaram soldados para ver que lance é esse que tá rolando lá embaixo. Eles enviam imagens e dá pra ver esse emaranhado aí nos corredores das instalações, mas pelo visto o problema é um daqueles bem grande e armas comuns não vão dar jeito. A comunicação com os primeiros agentes enviados pro subsolo foi perdida, então é hora de pensar, quem sabe, numa evacuação da cidade, ou quem sabe fortalecer as defesas da cidade, avisar todas as autoridades para se prepararem. A equipe de resgate conseguiu entrar em contato novamente, porém como o bicho é tipo uns galhos e se movimenta rápido e facilmente, ele escapa e vai seguindo livre por todas as instalações do subsolo da fortaleza. Eles descobriram a real intenção do UK-6402, que seria chegar até o canal que daria acesso à fornalha mágica, que é uma espécie de centro gerador de energia que abastece todo o local. Ele poderia alcançar a fornalha mágica e usá-la para gerar uma explosão, o que seria terrível, provavelmente destruiria parte da fortaleza, então a segurança vai ter de ser reforçada no local. O sistema de defesa começa a agir e destrói os primeiros ataques do Void. As equipes também tentam conter esse tipo de monstro com seus tentáculos de galhos. Apesar de todo o equipamento estar funcionando bem e as equipes estarem tentando conter a todo custo, não parece ser o suficiente. Logo o equipamento fica danificado. Dessa forma eles perdem o contato com a capital e não poderão avisar ao comandante geral da situação. O vice-comandante é nomeado para dar as ordens do que será feito de agora em diante. Ele ordena que sétimo jardim do assalto mude para o modo de fortaleza defensiva, a evacuação de todos os habitantes e que todos estejam preparados para enfrentar o Lord Void e a possível explosão da fornalha mágica. Rizélia e Leonis, ainda sem perceberem o perigo, permanecem ali com a criançada azucrinando a paciência do Leonis, pedindo demonstração do poder da sua Excalibur. Ele então resolve dar uma pequena palhinha da sua magia, mas acho que a molecada não gostou muito não. O negócio tá brabo lá embaixo das instalações da fortaleza, tudo tá sendo tomado pelas raízes ou galhos do Lord Void. Qualquer movimento brusco pode atingir sem querer a fornalha mágica, que foi finalmente tomada por completo pelo Void. Rizélia e Leonis logo percebem que algo tá errado e quando vão pra fora dão de cara com fendas escuras no céu, de onde saem dezenas ou centenas de Void
voids voadores. A cidade entra em modo de proteção e começa um ataque contra os inimigos que são bizarros. Um alarme de emergência é acionado para avisar a capital imperial do que está acontecendo em Sétimo Jardim do Assalto e esperar que eles mandem reforços. Acontece que levaria 3 dias para essa ajuda chegar. A dúvida é se a fortaleza vai resistir por tanto tempo. Aqui dá para ver como a cidade foi toda equipada para esse tipo de situação. Inclusive, para evitar o pior, o fornecimento de energia que mantém o funcionamento da fornalha foi cortado. Eles pensaram em tudo para ter o mínimo de prejuízo possível. A população é direcionada para dentro dos bunkers seguindo o procedimento de segurança. O que resta agora é contar com as habilidades dos alunos da Academia da Espada, que são agora a maior esperança de todos para dar conta dessa treta. As armas de defesas foram projetadas com alta tecnologia para resistir a esses inimigos poderosos, surgindo agora em forma de dragões, e os efeitos são bem incríveis e a ação é realmente impressionante. É uma verdadeira chuva de disparos para todo lado, explosões, e agora é partir com tudo para cima deles, não tem jeito. As garotas começam a usar suas armas e poderes especiais contra os invasores. Vendo essa cena caótica, Leone sabe que os humanos serão inimigos difíceis de derrotar. Risélia não pensa 2 vezes e sabe que tem que deixar as crianças a salvo no bunker. Leonis recebe a visita, ou a importunação da sua serva, um tanto ciumenta, dizendo que deseja protegê-lo, mas ele logo manda ela ir embora. Nesse instante, eles percebem que fazer o percurso até o bunker já não é tão seguro. Então Risélia dá ordens para todos aguardarem ali mesmo, e vai puxando sua espada sagrada. O Rei Demônio sente que ela não despertou todo o potencial que ela tem agora, como rainha dos vampiros, e questiona se ela não estaria com medo. Ela diz que tem medo sim, mas fugir não é uma opção. Os dois vão enfrentar os voids com toda a força. Risélia rapidamente dá conta de 2 dragões, enquanto Leonis taca fogo em tudo num minutinho, mas não tem tempo para ficar impressionados. A quantidade de monstros só aumenta, faz Leonis recordar seus tempos em uma outra era, e agora o que aparece são os grandões tipo ogros. As 3 garotas estão dando conta, mas a situação tá bem dramática. Um show à parte ver cada uma usando suas habilidades para tentar destruir o máximo possível de voids. Sakuya com sua espada parece não temer nada. Ela dá saltos enormes e destrói os voids um por um. Do outro lado, Regina com sua bazuca dourada desintegra os dragões. Porém, mais ao longe, na fumaça, surge um gigantesco void em forma de hidra, ou seria um dragão de várias cabeças. O fato é que vai dar ruim e tudo parece que fica ainda mais complicado. Mas que o bicho é bem feito, isso é. A cidade está sendo completamente atacada. Alunos e máquinas tentam dar conta da situação, mas os dragões são seres incrivelmente fortes e destroem facilmente as armas e os prédios. Leonis percebe que os voids conseguiram corromper os dragões e todo o poder que eles possuem. Isso é bem ruim, quer dizer que feitiços comuns não funcionarão para derrotar eles, então vai pedir a ajuda de Risélia para que ele possa usar uma técnica poderosa. Um dilema surge na cabeça de Leonis, porque ele percebe que está ajudando a proteger os humanos, mas não foi ele que voltou exatamente para destruir a humanidade e retomar seu reino? Tudo bem, ele vai ficar do lado das pessoas que agora ele chama de familiares. Leonis invoca seus antigos feitiços com seu cetro na mão para direcionar o ataque aos inimigos com sua técnica poderosa. Essas bolas de fogo que logo se transformam em uma chuva de fogo. Deixa a Risélia meio que com medo, mas se ela ficar quieta, nada acontecerá a ela. Assim que as chamas se dissipam e o dragão continuou vivinho, Leonis percebe que seu poder parece não ter surtido muito efeito não. Ele sempre atribui a diminuição da sua força ao seu corpo humano limitado. Num segundo, surge debaixo da terra seu servo fiel Blackas, e como um bom cão de guarda que é, ataca o enorme dragão com um mordidão no pescoço. Numa nova tentativa, o Rei Demônio invoca mais uma vez seus poderes e consegue desintegrar o Void, mas a calmaria dura apenas alguns segundos. A terra começa a tremer no local onde o corpo do dragão tá caído, e começa a surgir enormes fendas na terra de onde saem os tentáculos em forma de raiz. O Lord Void, que permanecia no subsolo, enrolou suas raízes no corpo de Risélia e a puxou pro fundo da cratera aberta. Rapidamente, a criatura começa a tomar forma e chamar Leonis por seu nome, que num primeiro momento fica surpreso, mas logo se dá conta de que se trata de um velho conhecido seu, Arakael de Gradius. No ano de 434 do calendário santo, na capital dos mortos-vivos de Necrozoa, Leonis entra em seu antigo castelo. Ele tá um pouco mais velho em comparação aos outros flashbacks, e tem metade do rosto dominado por sua forma morto-vivo. Leonis acaba de chegar de uma batalha e encontra Rosélia no seu altar. Ele conta sobre uma luta formidável contra vários inimigos, onde até morreu 2 vezes, mas isso não impediu ele de sair vitorioso. Afinal, ele é o rei dos mortos-vivos. Ele oferece para Rosélia joias e tesouros que confiscou do palácio dos derrotados. Ela aceita com gratidão e pede para que ele guarde o presente. Com seu poder, ele abre 2 portais no chão e guarda os tesouros. Rosélia fica impressionada e comenta que ele se tornou realmente o senhor dos demônios. Leonis conta que além de ter desenvolvido uma variedade de feitiços poderosos, também fez um novo amigo, um nobre do reino das sombras. Seu nome é Príncipe das Sombras Blackus. Ele tá se referindo ao seu servo cachorro. Leonis diz que quando Blackus se envolveu em uma disputa problemática, ele ajudou o povo das sombras a se refugiar, adquirindo até mesmo novas habilidades. Rosélia diz que também gostaria de dar um presente para ele. Em comemoração
coração a sua vitória. Então ela mostra a antiga espada sagrada de Leonis. Porém, essa espada já não é mais apropriada para ele, porque Rosélia transformou ela na espada dos demônios. Mas para que Leonis use essa espada, existe uma condição a ser cumprida que ele já conhece. Voltando para o tempo presente, Leonis está cara a cara com o Lorde do Vazio, que ele reconhece como sendo seu inimigo de 1000 anos atrás, Arakael. Ele não esperava esse encontro após tanto tempo. O Lorde do Vazio está prestes a gerar mais vazio, e Leonis entende que ele é o responsável pelo Stampede, que Celia tinha comentado anteriormente. Então Leonis pega seu cajado e dispara uma magia de fogo em Arakael, porém a criatura rapidamente desce pela rachadura no solo, voltando para o subsolo. Leonis fica preocupado com Celia, mas vê em seu poço que a marca do controle não desapareceu. Isso significa que a sua serva ainda tá viva. Ele chega à conclusão que Arakael tá tentando atraí-lo para uma armadilha, mas ele decide entrar no jogo e dessa vez vai destruí-lo de uma vez por todas. Bleco surge das sombras e reconhece que o inimigo de 1000 anos atrás voltou, mas dessa vez muito diferente, porque parece ter se tornado líder dos vazios. Além disso, o fato de Arakael ter ressuscitado também significa que Rosélia deveria estar viva em algum lugar. Eles olham para trás e percebem que as crianças em frente ao orfanato estão olhando. Apesar de expostos ao perigo dos monstros, eles observam Leonis, esperando por alguma atitude. Ele já está acostumado a ser observado por conta dos seus poderes que sempre assusta as pessoas, mesmo quando ainda era um herói humano. As crianças agradecem a Leonis pela proteção, dizem que estão bem agora e pedem para que ele resgate Celia. Ele fica surpreso porque elas não estão com medo nem enjoadas, mas na verdade contam com a ajuda dele. Então ele promete a todos que vai trazer de volta Celia segura. Leonis invoca um feitiço de contenção de nível 8, fazendo surgir uma barreira mágica de proteção em volta do orfanato. Além disso, também invoca seus guerreiros de elite malditos, 2 guardas caveiras que ficam postos no lado de fora para defender o prédio. Apesar de não ser obrigação dele mantê-los seguros, como Senhor dos Demônios, ele não poderia ignorar um lugar querido ao coração de um de seus servos, porque isso mancharia seu nome. Blackus oferece um pouco de comida que conseguiu perto da residência. O cachorro conta que uma humana entregou para ele depois que ele a permitiu acariciar seus pelos. Leonis está com fome, então pega um pouco para se alimentar. Os dois encontram, jogado no chão, o brinco transmissor de Celia. É possível escutar a voz de Elfiné chamando por ela. Do outro lado da cidade, Sakuria luta contra o vazio de classe Hydra. Ela corta uma das cabeças da Hydra com seu corte mortal Raijin. Regina também acerta a criatura com disparos da sua espada sagrada. Enquanto isso, outros vazios classe Ogro aparecem pro combate. Elfiné pede ajuda pelo brinco transmissor para Celia, porque elas estão em desvantagem. Leonis atende e explica que Celia foi sequestrada pelos vazios. Ele pede para que Elfiné encontre a localização de Celia com suas habilidades de rastreamento. Ela pede para que não faça isso porque é muito perigoso ele ir sozinho, porém Leonis responde que não tem tempo. Então, com uma das orbes da sua espada sagrada, ela faz um reconhecimento da área e tenta rastrear a assinatura biológica de Celia. Ela descobre que a amiga tá presa no bloco da usina de energia. Distraída, Elfiné tá prestes a ser acertada por uma das cabeças da Hydra, mas de repente, Sherry com um chicote salva ela. No subsolo, Blackus e Leonis correm em direção à usina de energia. O cachorro pergunta sobre Sherry, Leonis responde que instruiu ela a salvar as humanas com suas habilidades, porque antes de ser empregada ela era uma assassina, por isso não deve ter problemas com os monstros. Blackus questiona por que cuidar dos humanos quando os dois estão prestes a enfrentar um de seus 6 heróis. Leonis responde que as habilidades de Elfiné são bastante úteis, além de Regina ser empregada de sua serva. Blackus ainda não entende o porquê da barreira no orfanato e Leonis finalmente confessa que desenvolveu apreço pelos humanos. Eles seguem o caminho e finalmente encontram o Lorde dos Vazios no cristal de energia. Leonis está determinado a ter de volta sua serva. Ele então invoca uma magia de fogo e acerta Arakael, queimando toda a extensão de seus galhos. Porém, não faz muito estrago por conta das habilidades regenerativas do Lorde. Arakael diz estar indignado porque achava que Leonis tinha morrido há 1000 anos atrás. O rei dos mortos-vivos então percebe que o inimigo ainda possui a inteligência necessária para falar. Ele conta que não morreu, apenas selou sua alma. Arakael conta que aquele mundo antigo já não existe, e esse mundo de agora será construído juntamente com a Estrela do Vazio. Leonis pergunta o que seria essa Estrela do Vazio, e Arakael apenas responde que ele foi o escolhido para ser o portador de boas notícias. Então vários vazios nascem dos galhos do Lorde, e Leonis percebe que Arakael assimilou os sacerdotes da Ordem Sagrada. Enquanto isso, lá dentro, Celia tá presa, amarrada por galhos em todo o seu corpo. Leonis se comunica com Celia avisando a serva que veio para salvá-la. Arakael ataca Leonis com seus galhos e o garoto tenta desviar. Ele vai se aproximando e usa sua magia para lançar diversos cristais que cortam alguns galhos do Lorde. Com a ajuda de Blackus, o cachorro também usa seus poderes emitindo bolas de fogo contra o adversário, mas nada disso parece ser o suficiente. Eles percebem que estão fora do seu elemento e sua magia tá ficando menos potente a cada segundo que passa. Isso acontece porque Arakael domina toda aquela área, e com isso tá drenando toda a mana dos dois. Arakael invoca uma magia sagrada de nível 8, Lex Megido, soltando
feixes de luz cortantes em diversas direções. Leonis e Blackus tentam desviar, mas são acertados de raspão. Os dois combinam sua magia e disparam contra o Lorde, mas o Lorde cria uma barreira que bloqueia o ataque. A batalha é muito difícil, porque como Arakael tá drenando a energia do cristal de mana, ele possui poder ilimitado. Além disso, ele pode utilizar vários feitiços ao mesmo tempo, usando os sacerdotes que assimilou. Enquanto isso, Celia quer ajudar Leonis. Afinal, se ela não consegue lutar naquele momento, não vai ter adiantado de nada ter despertado sua espada sagrada. Ela empunha sua espada, mas ainda não consegue cortar os galhos. Do lado de fora, a luta entre Arakael e Leonis é frenética e disputada. Blackus e Leonis tentam atacar juntos, combinando suas magias, mas o Lorde responde com seus poderes e seus ataques estão no mesmo nível. Celia tá cansada de sempre ser cuidada pelos outros e desperta seus poderes de vampira. Usando seu sangue que escorre pelas paredes, lâminas cortantes de sangue saem e arrebentam os galhos. Aproveitando o momento, Leonis arremessa o brinco com sangue em Celia. Isso desbloqueia de vez suas habilidades e suas asas de vampira surgem. Celia tá determinada a salvar Léo e a cidade e finalmente se solta de Arakael. Blackus pede desculpas porque tá muito cansado da luta e precisa de um tempo para se recuperar. Leonis agradece o servo e pede para que descanse bem. Arakael pergunta o que Leonis fez com Celia. Ele responde que apenas forneceu um pouco do seu sangue impregnado com mana para sua serva. Ele e Celia se encontram e dão as mãos. Os dois começam a cair, mas Leonis salva Celia e a elogia por ter conseguido desenvolver seus poderes vampíricos. Ela pergunta sobre seu brinco com o sangue dele e ele diz que ela só precisava de um empurrãozinho. Ela agradece e agora podem finalmente lutar juntos. Arakael fica enfurecido e jura acabar com todos. Com a ajuda dos sacerdotes assimilados, ele invoca múltiplos feitiços de nível 10 ao mesmo tempo, planejando queimar a cidade inteira, incluindo a si mesmo. Leonis diz que vai acabar com o Lorde do Vazio, mas isso pode levar algum tempo. Por isso, Celia precisa ajudá-lo a manter a salvo enquanto invoca sua magia. Celia então usa seus novos poderes vampíricos para distrair os galhos de Arakael, dando cobertura para Leonis. O único jeito de Leonis acabar com Arakael é usando sua espada demônio, porém ele lembra da condição dada por Rosélia. A espada só pode ser usada para defender o reino de Leonis, então o Rei dos Mortos-Vivos saca sua espada e reivindica toda aquela terra como sua. Sendo assim, daquele momento em diante, o 7º Assault Garden pertencerá ao Rei dos Mortos-Vivos. Portanto, todos que residem ali se tornarão súditos, pessoas que o rei tem o dever de proteger. Leonis então recita o ritual da espada demônio, chamada de Dying Leaf. A decisão de Leonis é reconhecida e ele agora pode usar o poder da espada. Arakael fica inconformado e pergunta onde ele conseguiu aquela espada, e com medo, ele conta que Leonis não pode mudar o destino trágico do mundo. Empunhando a espada, ele responde que vai conquistar o destino com suas próprias mãos. Então ele usa a técnica secreta da escola do reino de Rognas e usa o poder da espada para derrotar Arakael, que grita de agonia e desaparece de vez. Do lado de fora, os vazios um por um vão sumindo. Na central administrativa do 7º Assault Garden, eles notam que novos vazios não estão surgindo e os restantes estão sendo eliminados. Um dos engenheiros confirma o desaparecimento da assinatura biológica do Senhor dos Vazios. O líder questiona o que houve com a usina de energia e uma engenheira responde que houve uma liberação explosiva de energia, se desligando imediatamente. Eles pensam que o Senhor dos Vazios morreu quando foi envolvido na falha da usina de energia e não fazem ideia de que quem acabou com ele foi Leonis. Eles agradecem por ter sido abençoados pela sorte e graças ao esforço combinado de cada um ali presente, a sorte sorriu para eles. No meio da cidade, Léo e Celia saem do subsolo por meio de uma tampa de esgoto. Os dois encontram as outras integrantes do 18º pelotão, que ficam muito contentes de vê-los salvos, principalmente Celia. No dia seguinte, Leonis está na cama sem conseguir se mexer. Ele está indignado como o Senhor dos Demônios está sofrendo com dores musculares. Celia entra no quarto trazendo um sanduíche pro garoto. Além disso, ela entrega uma coroa de flores que as crianças do orfanato fizeram para ele. Leonis fica pensativo, porque apesar dos humanos serem seus inimigos de anos, ele reivindicou eles como súditos do seu reino. Por isso é dever dele proteger qualquer um que preste homenagem ao Rei dos Mortos-Vivos. Então Celia conta que tá faminta, porque empunhar sua espada sagrada consome muito sangue. Ela pede um pouco do sangue de Leon, que entrega com a condição que ela tente manter o controle. Ele estende seu dedo indicador e ela o chupa para se alimentar. De repente, o restante das garotas abre a porta e se assusta com a cena que encontram. Elas foram ver se Léo tava melhor e dão de cara com aquilo. Celia fica envergonhada e tenta explicar que aquilo não era o que parecia. Como a cidade sofreu muito com a invasão dos vazios, chamados também de Voids, o lugar se dedica para restaurar tudo, incluindo a usina de energia, fonte de suprimento de mana, que também foi danificada. Enquanto os danos são reparados, a cidade usa um sistema para converter raios de sol em mana. Apesar de Leonis ter reivindicado aquela terra como seu reino, ainda existiam muitas coisas que ele desconhecia. Então Leonis decide ir até uma biblioteca em busca de pesquisa, mas assim que chega na porta do lugar ele tem seu acesso negado. Um espírito de coruja que estava guardando a entrada
entrada e explica que para ter acesso ao local precisa de autorização do escritório de administração, e para isso era necessário dar seu pedido e esperar a resposta para ser analisada suas informações pessoais, desempenho acadêmico e várias outras coisas, sendo claramente um processo bem demorado. Nesse momento Regina aparece. Ela explica para Leonis que foi até lá para devolver um software de vídeo e pergunta o que ele estava fazendo ali. Leonis inventa que estava querendo pesquisar sobre a antiga língua escrita nas ruínas onde foi encontrado, na tentativa de isso ajudar ele a recuperar suas memórias. Aquele era um motivo convincente e Regina acredita na sua história, pensando como deve ser difícil não ter memórias do seu passado. Então ela decide ajudar Leonis. Regina pede permissão do espírito para entrar no local. A coruja começa a negar sua autorização, mas de repente sofre alguma mudança e autoriza a entrada dos dois. Dentro da biblioteca, Leonis pergunta para Regina se ela é uma médium. Ela nega e diz que apenas usou um truque na coruja e pede para Leonis não contar para ninguém. Depois, Regina comenta que a Fundação Philed é a empresa que fabrica os elementais artificiais, ou seja, os espíritos. Leonis pensa como que até eles foram criados pelos humanos e pergunta para Regina o que aconteceu com os espíritos reais. Ela responde que todo mundo diz que eles praticamente desapareceram quando a invasão dos Voids começou, apesar de algumas pessoas dizerem que eles ainda rondam pelas florestas antigas. Em seguida, Regina encontra a seção de texto de referência para línguas antigas e explica para Leonis que ele pode ler na biblioteca ou levar o livro emprestado. Nesse momento, os dois recebem uma mensagem do departamento de administração, que diz que alguns representantes estudantis estavam convidados para a cerimônia de elogio, que vai ser apresentada pela quarta princesa imperial, a Alteza Altiris Ray. Regina nota que todo o pelotão dos dois foi convidado, apesar da mensagem mencionar que são pouquíssimos os alunos que receberam um convite. Já Leonis pensa que aquele momento é perfeito para ele arrumar uma desculpa para fazer perguntas sobre os escalões superiores do Império da Humanidade. Quando Leonis termina de ler a mensagem, ele recebe uma ligação da Celia perguntando onde ele estava. Ela explica que pensou que os dois fossem almoçar juntos, mas Leonis diz que encontraria com ela depois do almoço, no porto, onde vai ocorrer a cerimônia. Ele então fala para Regina que vai pro porto assim que terminar sua pesquisa, e que encontraria ela e as outras garotas lá. Porém, Regina explica que não pretende ir na cerimônia e se despede de Leonis. Enquanto isso, algumas criaturas ficam sabendo da cerimônia que a princesa imperial vai comparecer e planejam aproveitar o momento para pegarem ela de refém. Todos estavam bem confiantes, mas Elsa, uma garota da raça Goblin, acha que as espadas sagradas podem se tornar um problema. Porém, nesse momento, a ajuda aparece. Uma elfa negra chega dizendo que compartilha o ressentimento que eles têm em relação aos humanos e oferece o poder dela para eles, explicando que esse poder supera uma espada sagrada. Ela faz uma pequena demonstração do seu poder mostrando ele, e apesar de se parecer com uma espada sagrada, ela explica que aquela é uma espada demoníaca concedida pela deusa. A elfa diz que qualquer pessoa com as habilidades necessárias vai possuir esse poder na sua arma, e demonstra emprestando poder pro leão, chamado Bastia. O lobo, chamado Geror, diz que com aquele poder, o plano de sequestrar a princesa para eles roubarem o navio será muito mais fácil. O objetivo deles é navegar até a capital para resgatar seus amigos que estavam presos. Porém, a elfa revela que sua ajuda vem com uma pequena troca. Ela explica que sua deusa deseja um sacrifício e por isso eles devem deixar os espadachins sagrados viverem para que possam ser entregues para ela. Todos topam um acordo e finalmente a elfa se apresenta. Seu nome é Sharnak, a bruxa da Floresta Eterna. Mais tarde, Leonis vai pro porto e avista o navio onde a cerimônia vai ocorrer. Ele pensa que depois de restaurar seu exército demoníaco, pode adquirir 2 ou 3 navios como aquele. Enquanto a cerimônia não começava, Leonis decide comprar um presente para Celia. Ele olha algumas bijuterias e o vendedor mostra uma pulseira feita por um elfo na ala de conservação. Leonis fica surpreso em saber que existem membros élficos na cidade, e o vendedor explica que a ala dos meios humanos moram elfos, lobisomens, leões e muitas outras raças. Depois, a princesa Altiris Ray aparece e acena para a população se inclinando na borda. Um de seus súditos explica que isso dificulta manter ela a salvo. A princesa pede desculpas e explica que se inclinou para procurar uma pessoa. Perto dali, Regina olha Altiris Ray através de um binóculo. Leonis se aproxima das pessoas que estavam admirando a princesa e supõe que uma jovem princesa desfilar é uma maneira fácil de conquistar a população. Nesse momento, Celia e as outras garotas chegam explicando que estavam procurando por ele, já que eles não tinham marcado um ponto de encontro. Leonis aproveita e entrega o presente da Celia. Ele explica que é uma forma de agradecer por tudo que ela fez. Afinal, a garota tinha até salvado sua vida e Celia fica super contente e agradecida por receber um chaveiro de gatinho. Depois chega o momento de todos embarcarem no navio e Leonis pergunta se realmente Regina não ia aparecer, porque ela parecia o tipo de pessoa que gostava de festas e cerimônias. Todas ficam sem saber o que falar, e Celia responde que Regina tem seus motivos. Em seguida, uma garota aparece chamando por ela. Seu nome é Fenris Eldelritz. Ela explica que estava lá em nome do presidente do conselho executivo e diz que os membros do conselho ficam ocupados
ocupados 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, ao contrário da tropa preguiçosa da Celia. Fenris provoca ela de várias formas e antes de ir embora parabeniza Celia por ter despertado sua espada sagrada com um tom de deboche. Quando ela vai embora, Leonis pergunta para Celia quem era a garota, e ela explica que Fenris está ligada a ela desde que as duas eram crianças. Enquanto isso, Geror e Bastia atacam 2 seguranças do navio e pegam seus rostos, roubando a identidade deles para conseguirem se infiltrar na população. Os dois fazem isso na parte do navio onde a segurança era mais fraca para não serem vistos, e comentam que o plano da elfa Sharnak estava funcionando perfeitamente até aquele momento. Dentro do navio, as garotas aproveitavam as atividades da cerimônia enquanto Leonis faz suas pesquisas através de uma cópia de materiais de referência, que conseguiu, usando um feitiço de psicografia. Porém, como ele suspeitava, ao que tudo indica, alguém estava tentando encobrir o passado histórico porque não existia uma única menção na história sobre os deuses, os 6 heróis ou a deusa da rebelião e os 8 senhores demônios. Aparentemente, a maioria dos documentos foi perdido na invasão dos Voids, porém isso parecia conveniente demais. Leonis também não consegue encontrar nenhum detalhe sobre por que a magia desapareceu e como a tecnologia mágica foi desenvolvida. Enquanto refletia sobre suas descobertas, ou a falta delas, Leonis toma uma bebida que não existia na sua época e que ele gostava bastante por ser preta, uma cor escura que combinava com o rei demônio. Em seguida, Sherry aparece disfarçada de garçonete. Ela tinha recebido uma ordem de Leonis para investigar o navio de guerra da cerimônia, e aquele disfarce era perfeito para sua missão. Sherry conta que até o momento descobriu que o navio é alimentado por um cristal de mana e suas defesas são semelhantes ao Assault Garden. Ela explica que ele está equipado com armamento capaz de voar pelo ar, incluindo artilharia e autocanhões. Leonis pede para Sherry continuar buscando informações, especificamente sobre o mecanismo de controle do navio. Antes dela ir, ele explica que tem um presente para Sherry, afinal ela é sua única empregada e esteve ao seu lado em todos os momentos. A garota fica toda emocionada e curiosa para saber o que Leonis iria dar para ela, porém fica frustrada ao descobrir que o presente era um simples churros. Pô, que presentão, hein? Em seguida, Celia chama por Leonis. Sherry vai embora e rapidamente ele esconde seu material de pesquisa. Celia estava com as crianças do orfanato e chama Leonis para nadar junto com elas. Leonis não sabia que as crianças estariam na cerimônia, e Celia explica que a Alteza deseja tratar todos igualmente, incluindo pessoas de todas as classes sociais. A criança pede para Leonis nadar com elas, porém ele recusa o convite e explica que o corpo humano não foi projetado para flutuar na água, além dele não ter uma roupa de banho. Porém Celia mostra que tem uma roupa para Leonis e diz que poderia ensinar ele a nadar, e assim Leonis entra na água, recebendo aulas de natação da Celia. As garotas do pelotão comentam que ela é uma boa professora, e explicam que é bom o espadachim sagrado ser um bom nadador. Porém Leonis não estava curtindo muito e se sente humilhado vendo que as crianças sabem nadar perfeitamente e ele não. Enquanto isso, a princesa caminha em direção ao local que faria seu discurso para todos quando seus seguranças são atacados. Ela fica desesperada e Bastia e o leopardo Giraffe deixam seus disfarces de lado. Rapidamente, a princesa pede pro seu bichinho fugir. Ele consegue escapar, mas a Sharnik aparece e diz pra princesa que deixar a chave mestra escapar não muda nada. Todas as criaturas deixam de lado o disfarce deles e tomam o controle do navio, fazendo toda a população de refém. Leonis deduz que eles têm cúmplices e decide esperar pelo momento certo para agir. Fenris tenta convocar seu Excalibur, porém Elsa ameaça ela dizendo para não se mexer, e um deles, chamado Jack, coloca uma maçã explosiva no meio do lugar para manter todas as pessoas no seu devido lugar. Em seguida, eles recolhem todos os comunicadores das pessoas. Um dos homens pergunta o que eles querem e Geror responde que eles vão resgatar seus amigos da prisão. Fenris diz que o esquadrão não negocia com terroristas. Isso deixa Geror irritado. Porém, Elsa lembra que eles não podem machucar nenhum usuário da Excalibur, porque eles deveriam ser sacrifícios da deusa. Aquela informação desperta a curiosidade de Leonis. Imediatamente, ele fala pra Celia que vai procurar a princesa para ver se ela estava a salvo, e abre um portão no chão, saindo de fininho sem que ninguém percebesse. Enquanto isso, Altiris Ray estava presa e ativava o controle do navio. Ela lembra que Sharnak prometeu deixar os visitantes inocentes irem embora. Depois da elfa concordar com os termos, a princesa traça a rota do navio até a capital. Porém, se eles seguissem por aquele trajeto, vão estar navegando diretamente para um recife dos Voids. Bastia pede para a princesa desviar, porém Sharnik se recusa a mudar de trajeto e diz para eles deixarem o navio colidir no recife. Bastia acha aquela ideia maluca porque eles vão ser invadidos pelos Voids, porém ela responde que espadachins sagrados manchados por Voids seria uma oferta perfeita para a deusa, mostrando que não dava a mínima pro plano deles de resgatarem seus amigos. Bastia tenta atacar a elfa usando seu poder dado por ela, porém seu plano falha completamente. A arma não apenas falha em machucar Sharnak, como também coloca fogo no leão até se livrar dele por completo. Ela então exige obediência dos outros, deixando claro que deveriam fazer o que ela manda caso não queiram terminar como Bastia. Do lado de fora, os guardas estranham o navio estar partindo,
porque deveriam ir embora somente no dia seguinte. Eles tentam pedir pro navio parar enquanto Regina observa a situação. Então ela encontra o carbúnculo da família real e ao tocar nele, escuta o pedido de socorro da princesa. O navio começa a caminhar e rapidamente Regina pula nele, conseguindo alcançar sua escada. Lá dentro, Leone estava perdido pelos corredores quando vê o espírito da princesa, seguido de Regina. Ele estranha encontrar com ela no navio e Regina explica que sua irmã tá em perigo. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!